Olá, seja bem-vindo ao Psicologia e Propósito de hoje. A gente sempre se reúne aqui nesse mesmo dia e horário para trazer temas que fazem parte da nossa vida e às vezes a correria é tão grande que a gente não consegue dar aquela atenção. Hoje eu vou falar sobre um ponto bem em alta, que é essa quantidade de horas trabalhadas que às vezes a gente precisa fazer no trabalho. Você que trabalha como CLT sabe que tem uma carga horária semanal. E aquele que é autônomo, às vezes trabalha até mais, porque o rendimento vai depender do tempo e o quanto ele se empenha naquela atividade. E aí a gente se depara com alguns problemas que vêm aí, como o famoso burnout. Por isso, eu recebo aqui a psicóloga clínica Flávia Costa, especialista em burnout e trabalho. Bem-vinda pela segunda vez, né? A primeira vez que você esteve com a Laís. É um prazer ter você aqui. Obrigada, Anderson. É um prazer agora estar aqui com você também, com vocês também, pessoal. E espero que hoje a gente possa conversar bastante sobre essa pauta que tem sido cada vez mais recorrente no nosso dia a dia profissional. Pois é, mas antes da gente começar, eu sempre pergunto a todos os meus convidados aqui qual é a abordagem da psicologia que eles atendem. E a Flávia é a primeira logoterapeuta que eu recebo aqui. Olha, eu estou muito curioso. A gente vê as abordagens na faculdade, contudo, a gente não se aprofunda em quase nenhuma delas, né? Por alto, uma ou outra que tem um foco maior em psicanálise, outra um pouquinho mais em gestalt, mas assim, saber a vera é depois que você termina que você vai atrás daquilo que você gosta. O que é a logoterapia? Exatamente, Anderson. Assim, eu mesma não aprendi sobre a logoterapia dentro da faculdade, foi depois buscando especializações mesmo, tive só um contato breve. Mas, basicamente, a logoterapia ela é a abordagem do sentido da vida, né? Cada abordagem vai ter ali o que a gente chama da visão de homem, cada uma entendendo como esse ser humano se forma, reage ao ambiente, se coloca e, principalmente, o que pulsa em suas motivações. Dentro da logoterapia, a gente vai entender que o ser humano é um ser que está em constante busca de sentido. Na medida que você vive uma vida com mais sentido, alinhada aos seus valores, uma vida que você não vive de forma a seguir o sentido dos outros, mas o que realmente cabe para você, é onde você consegue ser mais motivado, presente e se realizar também. Show de bola. Olha, eu tenho aqui... Eu tenho muitas coisas gravadas na cabeça da faculdade e eu posso dizer que eu tive um contato com a logoterapia em uma aula. Eu também. Uma aula, e não foi nem com o professor, foi com um palestrante convidado para só... Ó, logoterapia existe. Comigo foi a mesma coisa. Pois é, rapaz. Tem várias coisas assim muito interessantes que a gente vai descobrindo ao longo do tempo, né? Mas que bom que você conseguiu se encontrar na logoterapia e assim, você escolhe a abordagem te escolhe também, é um negócio muito, muito bacana. Bom, hoje a gente fala sobre essa produtividade, essa alta produtividade e uma autocobrança que você precisa dar muitos resultados com a quantidade de horas trabalhadas, né, dentro das empresas. Você já trabalhou no departamento de recursos humanos, numa empresa, né? O psicólogo, ele trabalha em RH, tá, gente? Não é só o que fez o curso de RH. Não, é necessário um psicólogo dentro do RH para vários pontos, né? O que você destaca assim, de mais importante da participação de um psicólogo no recursos humanos de uma empresa? Olha, hoje em dia, dentro do RH, vão existir diferentes subsistemas, né? Porque às vezes as pessoas só acham que é o DP, que cuida da parte de folha de pagamento, E o salário. RH é o que vai receber nossas reclamações para resolver nossos problemas, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, RH é uma área que precisa se cuidar bastante em relação à saúde mental, porque quem é o RH do RH, né? Muitas vezes não tem. Pois é, é verdade, isso eu nunca tinha pensado. É um ponto, mas no caso, o psicólogo, ele se faz indispensável dentro de um processo de recrutamento e seleção, para a gente poder conciliar o perfil que a empresa quer contratar com o perfil pessoal e as habilidades dessa pessoa, a parte de gestão de pessoas em si, dando apoio às altas lideranças sobre como gerenciar a equipe, a parte também que a gente vai chamar de business partner, que são esses parceiros de negócio que influenciam também no desenvolvimento das pessoas. Então, trabalhando com ações pontuais, feedback, se estruturando um processo de avaliação de desempenho. E também a parte de cultura em si, que é algo que está muito em alta atualmente. A gente vê também o processo da NR1, que chegou para mexer
com o Sim. aspecto cultural das empresas. Foi o que trouxe e efetivamente levou a atenção das empresas para a saúde mental dos funcionários, né? Exatamente. Hoje é um ponto que existem críticas, né? Porque a NR1 não especificou que é um psicólogo especificamente que realiza esse processo de diagnóstico organizacional. É uma luta aí que está acontecendo no processo, mas a gente entende que dentro do conhecimento que a gente tem a nível de expertise, o psicólogo seria o mais indicado para engatar nesse processo de realmente atuar como um consultor para as empresas, avaliar a conduta que as empresas estão tendo com a causalidade, talvez do aumento de atestados, pensar no sentido de prevenção de saúde como um todo. Não só Sim. saúde mental, mas saúde física também. A gente não pode esquecer que uma empresa ela é vista por vários olhares. Então, tem o do contador, que cuida das finanças, tem do setor fiscal, que cuida de todas as documentações, tem o administrativo, mas a gente precisa ter alguém que olhe para a saúde mental desses colaboradores. Esse é um ponto de grande diferencial, principalmente atualmente, em que a gente se depara com índices de ansiedade e depressão de forma assustadora. E o burnout não está ficando para trás, até porque o burnout é uma consequência de um acúmulo dessas atividades, não é? Exatamente. Sei que a gente hoje não vai falar sobre burnout, da outra vez que você esteve aqui você falou sobre isso, Sim. mas só para a gente poder pontuar, atrelando o burnout ao conceito para que a gente entenda e essa quantidade excessiva de horas de trabalho, qual a relação? Então, basicamente, o burnout, ele é um estresse prolongado ligado à relação que a pessoa tem com o trabalho. Eu gosto de especificar a relação porque a relação não resume unicamente o ambiente de trabalho em si. A relação, ela tem a ver a maneira que você percebe a função que você tem, o trabalho que você faz. E alguns ambientes de trabalho, dependendo da cultura ou de práticas, podem ser mais propensas e intensificar o desenvolvimento desse burnout. Porém, existe o caso também de pessoas que às vezes estão ali numa posição confortável no trabalho, a empresa tem uma boa cultura e num processo de autocobrança, justamente pela visão que elas têm sobre como elas devem produzir, elas podem sim entrar num quadro de estresse e acabar desenvolvendo o burnout. Mas basicamente... Então pode vir uma pressão externa ou interna, interna. que ocasiona e leva ao transtorno. Exatamente. E na maioria dos casos, assim, eu até brinquei no último podcast, é muito difícil você ver uma pessoa que não se importa demasiadamente com o trabalho entrar em burnout, porque uma das dimensões dessa síndrome é justamente a desrealização profissional. Então, a gente observa que era uma pessoa que antes produzia, entregava, gostava, sentia prazer do que fazia e começa a ter uma queda não só de desempenho, mas de perceber que o trabalho dela não vale mais a pena, dela achar que ela não é boa o suficiente para aquilo, não vale a pena ela insistir mais. E aí entra bem essa logoterapia, que é sentir o propósito, né, de você estar ali, independente se a empresa reconhece ou não, valoriza ou não, mas você precisa ter um sentido para estar ali. Muito bom esse link que você fez aí. Quando você escolheu a logoterapia, você já pensava em trabalhar na parte administrativa? Ainda não. Não? Não, porque, na verdade, eu digo que a minha formação foi dentro da psicologia do trabalho, porque eu comecei lá como jovem aprendiz, fui estagiária, assistente, analista. Então, eu estava assim, no 5º período da faculdade, nem tinha começado a ver nada de abordagem a princípio. E eu fui, de fato, escolher logoterapia já fazendo meu TCC, para terminar. E aí foi algo que, na época, fazendo meu TCC, eu já estava ali na transição de assistente para analista. Então, quando eu comecei a ter contato, eu consegui fundamentar mais, até meu... Linkou uma coisa com a outra, né? Que bacana, parabéns. Agora, altas quantidades, né, ou elevadas quantidades de horas trabalhadas. Hoje a gente se depara com uma realidade... E tem um debate muito grande que a gente falou antes da gente começar, dessa escala 6x1. A gente nem vai entrar nessa discussão porque não é o tema do nosso programa de hoje. Porém, 6x1 é uma escala para muitas pessoas, mas tem muita gente que trabalha 8, 9, 10, 12 horas no dia, de forma informal, mas que precisa. E se a gente comparar essa quantidade elevada de horas e a produtividade, tem relação ou é um prejuízo? Olha, a gente sabe hoje não só a nível de análise, como também de dados, que é prejudicial. Existe até uma informação disseminada entre a OMS e a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho,
que já fizeram uma pesquisa correlacionando que pessoas que trabalham em média 55 horas semanais, que pega muitas vezes o 6 por 1, ou essas pessoas que têm que exceder as horas, que elas têm cerca de 30 a 35% chance a mais de desenvolver não só estresse, depressão, como transtorno do pânico, e também doenças cardiovasculares. Então, pessoal, quando a gente traz essa perspectiva, é muito importante entender que não é só sobre o fazer mais, mas o custo que isso traz para você. Então, isso é um dado fidedigno que a gente tem. Mas quando a gente para pensar também no desenvolvimento, né? O que leva as pessoas a adoecerem dessa maneira? É porque, basicamente, o ser humano, ele é um ser múltiplo. A gente não vem para essa vida unicamente só para produzir, para trabalhar. Nós somos uma espécie, de forma geral, assim, que precisa de lazer, mas que principalmente precisa de descanso. Sim. O nosso corpo, quando ele não tem um espaço para pausar, poder se reconectar com você mesmo, ele entra num estado de estresse constante, porque você está comunicando a você mesmo que você precisa continuar, você precisa ter mais energia. E essa comunicação, ela não é feita só num aspecto mental, é num aspecto fisiológico também. Então, os seus hormônios começam a funcionar de uma forma diferente, a sua estrutura física, a sua estrutura muscular. Então, é realmente algo sério e que a gente precisa tratar dessa maneira, né? E tudo isso porque o nosso cérebro libera esses comandos, Sim. né? Você não pode parar. Porque se você parar, você não produz. E se você não produz, aí eu vou trazer um pouquinho da TCC, reforça a crença, nossa, eu sou muito incompetente, eu sou um preguiçoso, eu não vou dar em nada. São crenças que a gente vai levando e para evitar essas crenças ou esse tipo de questionamento, né, de si, a gente começa a se empenhar o dobro. O fato é que muitas horas trabalhadas não garante muita produtividade. Não tem relação nenhuma Não uma tem coisa com a relação outra. nenhuma. E se a gente for parar para pensar na essência do que é uma produtividade, é um movimento que te leva para contramão. Porque, por exemplo, quando nós estamos mais cansados, estressados, desgastados, a chance de erro e você ter um retrabalho é muito maior. Sim, verdade. Você não consegue analisar e pensar e propor soluções da mesma maneira. E se a gente for parar para pensar o que é uma produtividade, o primeiro ponto é você conseguir ter uma entrega efetiva. Ou seja, entender uma demanda e conseguir corresponder a isso. Se você tem um retrabalho, de certa forma você não está sendo produtivo. Sim, você está gastando mais tempo, né? Gastando mais tempo. É aquele exemplo básico de você tem que cortar uma árvore e seu machado não está afiado. Sim. E você fica ali tentando. Você vai conseguir cortar a árvore? Consegue, mas num tempo muito maior. Às vezes você leva meia hora afiando o machado e consegue derrubar a árvore com muito mais precisão e rapidez. Agora, muita gente confunde isso, né? Eu preciso trabalhar mais tempo para ganhar mais, para ter mais resultado. A questão é que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de separar uma coisa da outra, né? O que você sugere e orienta, né, dentro do seu conhecimento para a gente saber assim, o limite? Ver até onde eu posso ir, até onde eu consigo ser produtivo. Eu acho que o primeiro ponto é diferenciar o seu limite pessoal e, dentro de uma dinâmica de trabalho, entender qual é a expectativa que as pessoas têm sobre o seu limite pessoal. Isso é um desafio. Sim. Porque se a gente esperar sempre que a nossa liderança ou a cultura de um local defina qual é o nosso limite, a gente sempre vai extrapolar. Porque a gente sempre cômodo. deduz que querem mais, que esperam mais. Exatamente. Mas também a gente dificilmente pergunta o que você quer, o que você espera. Sim. Né? É como se perguntasse isso, dissesse assim, eles vão pensar que eu não sei o que eu tenho que fazer. Será esse um dos pensamentos que levam Sim. a não pergunta, a não questionamento? Porque às vezes você tenta trabalhar em cima do que o outro quer. Você nem sabe o que o outro quer. Ainda mais numa empresa que você tem que dar resultado. Aí a gente está falando, aí eu vou trazer um exemplo para ficar mais prático. Quem trabalha em comércio, Sim. que tem as suas metas. Primeiro que eu acho que essas metas são muito altas e às vezes são surreais. Sim. Né? É meio que assim, a meta para ninguém alcançar. E quando alcança, dobra a meta. Brincadeira. Brincadeira à parte, mas a gente percebe que há um objetivo. Quanto mais eu trabalho, mais eu vendo. Qual é o risco disso? E o que isso pode prejudicar nos meus resultados, que às vezes não vão ser da meta, não vai atingir aquilo tudo, mas vai ser simbólico, vai ser menos, talvez nem consiga
alcançar nem a metade. Mas essa cobrança interna prejudica não só o meu trabalho, mas a mim. E o que a gente consegue perceber na gente, essa autocobrança? A autocobrança, ela é muito desafiadora, porque geralmente a pessoa não consegue perceber sozinha. Justamente porque é um processo muito ligado ao que você falou, das crenças. Uhum. Então, é algo que muitas vezes essa pessoa já consolidou nela mesma. O filtro, a visão de mundo que ela tem está associada a isso. E juntando isso a um ambiente que influencia você ser assim de uma maneira frequente para ter resultados, se torna muito difícil. Então, é muito importante, pessoal, que antes de tudo, você realmente entenda, como o Anderson trouxe também, qual é a finalidade. Então, é uma meta? Tudo bem. Qual é o quantitativo? Essa meta eu consigo fracionar? O que eu consigo fazer por dia? Isso é um recurso muito importante até para a gente poder regular a nossa ansiedade. Porque, geralmente, quando a gente se depara com ansiedade, uma emoção muito ligada ao medo, é como se a representação mental que a gente tivesse de um evento fosse um montante, né? Uhum. A gente olha e fala aquele número, meu Deus, eu nunca vou conseguir alcançar isso. Mas peraí, esse número dividido por 30 dias no mês é quanto? Que ações influenciam para eu conseguir atingir essa numeração diariamente? Então, a autocobrança, ela muitas vezes vem com essa carinha de que o que você fizer não vai ser suficiente. E você vai precisar, através dessa racionalidade, tentar trazer para sua realidade, de uma maneira fragmentada, o que você pode fazer, às vezes, no dia, no minuto. Porque se a gente estiver sempre pensando lá na frente, vai se tornar mais difícil. O valor de meta, eu digo meta no comércio, mas até para quem é dona de casa, Sim. tem a meta todo dia de manhã de deixar a casa toda pronta. E às vezes não é possível. Às vezes você não sabe que no meio do turno do seu filho, você vai ter que ir correndo na escola porque aconteceu alguma coisa. Sim. E muda tudo. Então, dividir esses objetivos em micro-objetivos facilita muito. Principalmente, aí fica uma dica aí, quem já se diagnosticou, né, com um médico, tá, gente? Não é se, eu vi no TikTok um testinho que se eu abaixasse 4 dedos, eu teria TDAH. Não, isso não. Tô falando assim, uma coisa séria mesmo. A Vera, quem tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dividir as metas em micrometas é fundamental para você não se perder no meio de tantas obrigações. Por quê? Quando você vê uma meta muito grande, você acaba se dispersando. E quem tem TDAH acaba se sentindo tão sobrecarregado que Sim. desiste porque é uma sobrecarga cognitiva muito grande. E como é que ela nos afeta no trabalho? Acho importante, quando a gente fala sobre a sobrecarga cognitiva, primeiro entender como o nosso cérebro funciona também, né? Basicamente, pessoal, parte do nosso cérebro vai atuar de uma forma mais automática e outra que é ligada à nossa consciência, onde a gente direciona a nossa atenção. Por exemplo, estou aqui falando com o Anderson, então a minha atenção está focada aqui. Mas, enquanto isso, o meu cérebro ele não está com uma parte desligada. Ele continua percebendo o ambiente, ele está sendo influenciado pelos estímulos que ele está associando e, consequentemente, ele está pensando indiretamente sobre o que está acontecendo ao meu redor. Onde que entra a sobrecarga cognitiva? Quando muitas vezes a gente tenta trazer bifurcações para o nosso foco de atenção. E, nossa, se a gente para pensar no nosso dia a dia, quem não faz isso? O tempo inteiro. O tempo inteiro. E eu gosto sempre de trazer a analogia de um computador. Por exemplo, se a gente pensar na máquina, se você for abrindo várias abas, a gente percebe que, primeiro, ele vai ficando mais lento, depois ele trava. E se você tem o hábito de abrir diferentes abas num computador mais antigo, que já está vivenciando isso há muito tempo, vai chegar o tempo que ele desliga sozinho. Sim, que ele começa a dar diferentes problemas que depois você vai ter que trocar, fazer uma manutenção. E então, você fala que o problema é do computador, não foi você que abriu todas as abas simultaneamente. Exatamente, ele que não está produzindo o suficiente o que você quer, né? E nós somos a mesma coisa. Então, a questão da sobrecarga, de início, pode ser que a gente não perceba alguns efeitos, como, por exemplo, você ter dificuldade de memorizar certas coisas, ou você começa a fazer uma coisa e esquece o que estava fazendo. Alguns erros que você reflete que, caramba, se eu tivesse parado para pensar um pouquinho mais, eu não tinha errado dessa maneira, ou caramba... Ou coisas que você não cometia, você passa a cometer. Né? Isso, exatamente. Principalmente ligado a essa parte da memória, do esquecimento, é algo bem interligado.
E você começa também, muitas vezes, a se sentir mais impaciente, irritado, porque a sua mente está cansada. Uhum. E eu acho muito interessante a gente reforçar esse ponto de que aquele conselho, às vezes, de mãe, de vó, que a gente nunca escutou, que faz uma coisa de cada vez, Uhum. que às vezes quando a gente é criança quer tudo ao mesmo tempo. E, nossa, isso é um conselho terapêutico, porque fazer uma tarefa por vez, uma sequência de acontecimentos por vez, é muito favorável para o seu cérebro, talvez, conseguir atingir a melhor performance que ele vai ter dentro daquele campo de decisão. Sendo que a gente sabe que no nosso dia a dia, isso é muito difícil, principalmente numa demanda de trabalho. Eu fico pensando que, assim, minhas avós, né, meus pais, não fizeram graduação para aprenderem que tinham que fazer uma coisa de cada vez, cara. É incrível, né? Como a gente vive hoje uma era de tanta tecnologia que você tem que ser tão produtivo, você tem que fazer tantas coisas ao mesmo tempo, senão você é incapaz, é incoerente, tem falta de algo, que você se força a tudo para alcançar uma expectativa que você nem sabe se existe. Agora, o fato de você dividir a sua atenção, vamos dar um exemplo bem prático, assim, para toda vez que você se perceber assim, se você dirige, você sabe que não tem como ficar no celular e dirigir simultaneamente. Uma besteira vai acontecer. Eu já vi alguns motociclistas pilotando em vias expressas, como a linha amarela aqui, no Rio de Janeiro, que tá com o celular e pilotando. Eu falei E ainda escutando música. Pois é. E faz umas barbaridades. Mas assim, a atenção ela pode ser dividida. Existe atenção dividida. A questão é, com o que você está dividindo essas coisas? Eu posso dividir a minha atenção enquanto eu escrevo um texto e eu penso sobre a história que eu estou escrevendo. É uma maneira. Agora, dividir a atenção entre direção e celular ou conversar com a sua esposa e mexer no celular, dá ruim da mesma forma que dirigir o carro, tá, gente? Por favor. A gente precisa ter a consciência de que nós precisamos estar presentes. Sim. E aí uma das coisas que, quando você falava, eu dei um insight de que é muito comum nós nos ocuparmos em lugares que nós não estamos. Você está no seu trabalho e você pensa no seu filho que está na escola. E aí, quando você vai buscar o seu filho, você pensa nas coisas que você precisa fazer em casa. Você nunca está presente. Seu corpo está, sua mente não. Você está trabalhando e ocupando-se em outro lugar. Isso é muito comum acontecer e gera uma ansiedade muito grande porque você se preocupa. E essas preocupações fazem você adiantar sofrimentos que talvez nem aconteçam. Sim. Gerando uma sobrecarga cognitiva. Você já tem uma sobrecarga fazendo que você está ali. E aí você traz uma outra realidade para aquele momento, gera um peso muito grande. E aí fala assim, nossa, mas eu não fiz muita coisa, mas eu estou muito cansado. Mas você não fez muita coisa ali de corpo presente, mas a tua mente trabalhou por 3 dias. Exatamente. 3 dias à frente. Quando não tem alguma coisa que puxa lá de trás, você, peraí, deixa eu... Isso aqui aconteceu. A gente acaba vivendo vários dias simultaneamente. Sim. E isso gera essa sobrecarga que quando tem um detalhezinho, aquela gota que transborda o copo, fala assim, nossa, mas não foi nem tanto, olha o que aconteceu. Mas por quê? Porque você já estava com o copo cheio, com todo esse peso. Agora, Flávia, existe uma preocupação que é assim, se eu trabalho mais, é garantia que eu consiga produzir mais? Não. Existe? Isso é uma ilusão? É um mito? Ou é real? Assim, eu sou costureiro, eu sou artesão. Minha avó era artesã, eu achava o máximo aqui. Minha avó costurava bem pra caramba. E aí, quanto mais eu costuro, mais eu produzo, né? Às vezes ela passava o dia inteiro na máquina de costura. Tinha mais resultado. Mas o quanto isso é produtivo de verdade? Exatamente. Você tocou num ponto muito importante, porque nem sempre a produtividade ela vai ser ligada ao quantitativo, mas como a gente falou também de 2 pontos muito importantes. Primeiro, a qualidade, porque às vezes ela poderia produzir bastante, mas será que todas as peças seguiam exatamente no formato que ela queria ou que ela estava esperando? Sim, verdade. E o outro ponto que é a sustentabilidade. Então, até quando a gente pensa numa dinâmica que não seja um trabalho muito operacional, mas um trabalho que lida mais ali com relacionamentos, que às vezes é bastante estressante também. Você acha? É o que a gente escuta, né? Nada. Sem pressão.
Muito prático, né? São pessoas assim fáceis de Fáceis de lidar, lidar. A rapaz. gente, com a gente mesmo já, né? Nossa, a gente tem que fazer terapia. Mas o ponto nesse sentido, né? De quando a gente tem essas dinâmicas que muitas vezes fazem esse trabalho emocional, elas não têm o parâmetro quantitativo. Uhum. Então, como que você mede se você está sendo produtivo ou não? Geralmente por esses outros dois fatores. Então, você vê a qualidade do serviço que você está prestando, mas principalmente o quanto que você consegue manter esse ritmo. Porque é um ponto interessante da gente pensar também que nós não somos os mesmos todos os dias. É verdade. Nosso corpo muda, a nossa percepção muda, dependendo do ambiente que a gente está, dependendo da noite de sono que a gente teve. E fora que a gente está sempre em evolução, né? Sempre em evolução. Sempre em desenvolvimento. Sempre pensando diferente, mudando os comportamentos. E, por exemplo, até quando a gente pensa no caso das mulheres, né? Que tem o ciclo hormonal diferente dos homens. Então, são... Não, diferente você está sendo, assim, muito otimista. Não é diferente, é o inverso. Inverso. É uma montanha-russa louca que vocês vivem, que eu particularmente fico assim, e às vezes a gente tem que conversar com o paciente. Eu atendo, tenho um público infantil, mas eu atendo pessoas adultas. Sim. E às vezes é um homem casado que traz isso e fala assim, olha, mas a realidade não é bem como você pensa, porque elas são completamente diferentes, né? Às vezes elas só estão bem uma semana no mês, as outras semanas estão assim, Deus nos acuda. Exatamente. E isso influencia nessa questão dessa cobrança de resultados e esse tempo de trabalho para ver se vai dar o que é esperado, né? Exatamente, porque o seu corpo, independente do reforço que você dê para ele vai estar funcionando de forma diferente. E aí pensa, se a gente já vive aqui numa rotina que a gente não tem um tempo para se perceber, como é que você entende que o seu corpo está te dando sinais sobre como ele está naquele dia? Sim. Então, nesse sentido, Porque o corpo grita, né? Total. A todo momento. E eu acho que assim, na verdade ele não precisa nem gritar. Às vezes ele tá falando com você tranquilinho, ele vai lá, te manda um pensamentozinho assim de, acho que você tá cansado. E a gente não dá bola, E a gente não dá bola. A gente costuma dar bola quando já é uma dor de cabeça que tá te impedindo de entregar a demanda que você tá preocupado pro dia seguinte. Mas, assim, e acaba não focando na dor de cabeça, foca apenas no que tem que entregar no dia seguinte. Exatamente. Né? Ou quer tomar um remédio para continuar produzindo para entregar. Verdade. Né? Verdade, gente. Olha, falar sobre isso é extremamente importante. Sabe por quê? Mesmo que você não esteja hoje trabalhando com uma carga horária na semana e sua vida está um pouco mais flexível, você é autônomo ou é microempreendedor individual, a gente sempre está em busca de alcançar resultados. Mas essa busca, ela precisa fazer parte de um processo prazeroso. Tá certo que muita gente fala assim, mas se eu pudesse eu nem saía de casa para trabalhar. Sim, mas nem todo mundo é herdeiro. Eu não sou. Você é herdeira? Não. Eu queria ter um tio, pelo menos, para deixar alguma... Mas nada disso aconteceu comigo. E a grande maioria tem que meter a mão na massa para conseguir as coisas. E aí a gente fica sempre nessa autocobrança. Mas não é só autocobrança, Anderson. Tem os boletos para pagar, eu tenho que dar resultado, eu não posso perder o emprego. Se chegar alguém que faça um pouquinho mais do que eu, vai ganhar a promoção e eu tô querendo, tô precisando... Gente, mas independente disso, a Flávia trouxe assim, uma abordagem fantástica que a gente precisa conseguir se ouvir. E quando você fala em produtividade, para dar resultados, além de tudo que a gente falou aqui, existe um outro ponto da produtividade, que é você. Você é a peça fundamental para que essa produtividade aconteça, exista. E se você não cuidar de você, nada vai te manter. A saúde é a única coisa que para a gente definitivamente. Você pode ser muito bom aqui, mas se seu corpo não estiver bem cuidado, você para de uma hora para outra. E basta o médico falar assim, atestado, em casa, afastado, acabou. Não tem ninguém que consiga mudar isso. E aí você tem a maior máquina para cuidar, que é o seu corpo, sua mente. E se a gente não fizer isso, a gente acaba pagando um preço alto. Agora, Flávia, a gente tem uma demanda, né? A gente na juventude, ou no início da juventude, a gente já tem que começar a pensar em trabalho. Sim. Alguns, né? Tem uns que não, tem uns que... vou pra praia, alguém paga as contas pra mim, né? Como eu disse, eu não sou herdeiro e a gente tem que começar a trabalhar cedo. E essa é a realidade de muitas pessoas. E aí a gente vê que existe uma cobrança
não só da família e não só dele, mas da sociedade, Sim. que você precisa estar no mercado de trabalho, né? Você precisa começar o quanto antes. Tanto que hoje, com 14 anos, você já pode ser jovem aprendiz. Minha filha, esses dias, me parou e falou assim, pai, até onde eu posso ir como jovem aprendiz? Porque a gente mora num bairro e ela queria saber se poderia, né? Até qual a distância Sim. de casa. Aí eu falei assim, então, aqui embaixo. Tá bom. Mais do que isso eu tenho que levar e tenho que buscar. Então não tem condições. Fica em casa, estuda e mete bronca nisso. Depois a gente vê lá na frente. Mas tem adolescentes que já começam a trabalhar e esse é um ponto que nem sempre eles aprendem. Você vai ser produtivo, mas você tem que saber o seu limite. Por que é tão difícil a gente ver empresas que trabalham isso nos colaboradores, de que, olha, você tem que dar resultado, mas qual é o seu limite? O que você consegue fazer? Nem todo mundo tem uma Flávia que vai estar lá orientando e determinando isso para ajudar. Como é que a gente consegue desenvolver isso? Acho que o primeiro ponto é entender, antes de tudo, antes de você estar em qualquer empresa, o que o trabalho representa na sua vida e como essa construção foi feita. Uhum. Porque muito parte daí também, é como a gente disse lá no início. Se a gente não tem isso claro, você pode estar no melhor trabalho, recebendo o melhor salário. E a sua autocobrança pode continuar acontecendo. Verdade. Então, o primeiro ponto é você entender quais as expectativas que você tem em relação a si mesmo. E entender se essas expectativas são possíveis, reais. Como a gente falou também, talvez você fragmentar melhor isso dentro de um plano de carreira, mas o primeiro ponto é esse, você entender o que o trabalho representa na sua vida e como esse lugar que você está indo trabalhar pode ser um fator que te aproxime dessas realizações que você tem. Porque hoje em dia, óbvio, né? A gente muitas vezes não consegue começar já no nosso primeiro emprego, tendo tido o emprego dos sonhos. Sim, verdade. Mas será que o que você vive ali diariamente não vai ser importante para lá na frente, quando você tiver esse emprego, você levar como aprendizado? E essa é uma percepção que geralmente, e eu não vou dizer só a juventude que está entrando no mercado de trabalho, não. Às vezes isso acontece em todas as Sim. faixas etárias, tá? É que nós estamos num processo, e esse processo tem seus momentos de aprendizagem. A gente nunca consegue dar um salto tão grande para se tornar o dono de uma multinacional. A gente, às vezes, vai caminhar, e às vezes o caminho é cheio de pedras, difícil, e talvez a gente não chegue naquela meta que a gente planejou lá na infância, porque você falou uma coisa muito interessante, alcançável. Eu quero, Sim. por exemplo, a gente que faz psicologia, eu já tive o sonho de falar assim, ai meu Deus, eu queria muito poder desenvolver uma abordagem. Uhum. Bom, essa não é uma meta alcançável. Pelo menos eu não vejo. Já existem as abordagens, deixa eu ficar em uma e... Mas é aquela coisa, será que eu vou conseguir descobrir alguma coisa para contribuir no inovação, tratamento, né? Gente, isso aí é o sonho de muitos. Mas essa meta é alcançável. As ferramentas que eu tenho podem vir outras abordagens. Podem ter curas de muitas coisas. Mas eu tenho essas ferramentas e às vezes a gente não avalia isso. E fica só, não é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E perde outras chances, às vezes menores, de você ir galgando, né? Isso que você falou faz muito sentido. E quando a gente se depara com essas metas muito altas, a gente procura ter sempre assim, não, eu tenho que ter uma alta performance. Sim. E o quanto essa alta performance pode ser prejudicial para a minha saúde mental. Exato. Eu acho que primeiro é interessante a gente entender também, pessoal, que querer alta performance não é o problema. Uhum, claro. A gente não cair nesse 880 e que, inclusive, a alta performance muitas vezes ela é influenciada por traços da nossa personalidade. Então, a gente sabe que naturalmente vão existir pessoas que são mais ambiciosas do que outras, que vão hipervalorizar o trabalho mais do que outras, como a gente disse, isso tem muito a ver com a história de vida que você tem em relação ao trabalho, como isso foi ensinado para você. Então, esse é o primeiro ponto. É algo que pode existir sem ter um custo muito alto. Sim. O ponto é, como fazer isso? Né? E, de uma forma geral, uma alta performance que vai ser prejudicial para você, ela não vai ter prejuízo só dentro do trabalho. Ela vai
expandir para todas as outras áreas da sua vida, porque geralmente você vai estar mais cansado, você vai desenvolver algum tipo de adoecimento, seja físico, seja mental, justamente porque você está ultrapassando limites que muitas vezes são maiores do que a tua própria vontade. É sobre a sua condição enquanto ser humano. Então, às vezes eu já escutei, né, Flávia, mas será que focar no que é possível não é ficar reduzindo a minha potencialidade? Nem sempre. O possível pode ser o que está disponível e o melhor que você consegue fazer naquele momento. Você falou uma coisa que me chamou a atenção agora, é o que é possível e eu posso olhar para aquilo que é possível a mim. Mas é muito comum a gente pensar assim, pô, mas fulano, ele focou 30 horas semanais em fazer isso e conseguiu. Sim. Então eu posso também. Isso é um mito que muitos caem de ladeira, né? De ladeira e, assim, é já quase um contexto de mercado, né? Você querer vender uma fórmula pronta para algo relacionado a comportamento humano, que já fica a dica aí para vocês, pessoal. Assim, não é mensurável. Como a gente falou, cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem uma trajetória de vida diferente, recursos diferentes. Então, assim, não tem como ter esse comparativo de dois pontos que não partem do mesmo lugar, com as mesmas necessidades, né? Então, o grande problema da gente pensar nesse sentido do olhar para o lado, da comparação, é a gente entender aquilo como uma possibilidade concreta. A gente sempre vai se comparar porque faz parte até da nossa maneira de socializar. Isso aí, né? É natural, Natural. Né? Até pra gente conseguir fazer as coisas, a gente tem que ter esse senso de, opa, peraí, deixa eu ver se eu tô aqui nesse ambiente, como é que as pessoas estão se vestindo, como é que as pessoas estão se comportando. É verdade. É assim que tem o bom senso social. A gente aprende assim na escola. Sim. Né? Todo mundo senta lá enfileirado, você já chega e já senta na sua cadeirinha. Ninguém precisa te ensinar isso. Você já é condicionado por conta do ambiente. Então, isso é comum. Essa comparação é comum. E quando é que ela se torna injusta? Geralmente, essa comparação se torna injusta quando justamente você tenta se diminuir e enaltecer o que o outro faz no sentido de você não conseguir, de o que você faz nunca é suficiente, de você realmente não conseguir reconhecer a potencialidade que você tem. Porque muitas vezes a gente acredita que talvez o outro poderia ser melhor, ele é melhor, fazer melhor, mas considerando a realidade que o outro tem na vida dele e na sua. Será mesmo que você não é capaz de lidar com a sua própria realidade e o outro faria isso melhor? Não faz muito sentido, porque o outro não é você. Sim. Então, até quando a gente falou a respeito, né, de como identificar os nossos limites, como viver essa trajetória profissional de uma maneira mais saudável, é muito importante a gente praticar o autoconhecimento também. Porque a logoterapia traz muito esse aspecto até no sentido de autorresponsabilidade. Quando é você que está diante de uma situação, nenhuma pessoa está no seu lugar. Só você pode responder aquilo e isso está ligado diretamente às escolhas que você faz. Exatamente. Então, pensar num processo de alta performance, de dedicação, etc., é importante desde o princípio que você consiga sustentar, desde o princípio que faça sentido com o que você quer para você e para como a sua vida está acontecendo, porque nem tudo, assim, é tão prático. Eu quero, é isso que faz sentido para mim, eu consigo fazer agora. Não, às vezes isso vai demorar, mas é importante que você entenda que cada dia é um dia único para você. E só você pode assumir uma missão da sua vida, que foi dada. Pois é. É muito comum a gente ouvir pessoas no consultório falar assim, olha, eu tô me sentindo cansado, eu não aguento mais, mas as pessoas chegam para mim e falam que eu sou forte, que é isso, que se inspiram em mim, mas como se eu tô aqui clamando por socorro? É muito comum nós maximizarmos o outro e minimizar a nós mesmos, nossas capacidades. Então, o que o outro faz que é muito bom, fulano leu uma vez, eu ouvi um comentário assim, não, eu leio 3 livros, eu leio muito rápido. Eu falei assim, pô, que legal, cara. Aí comecei a andar com 3 livros na mochila. Eu falei assim, gente, que loucura. No máximo que eu consigo são 2, assim, quando eu canso de um, eu pego o outro, mas não dá para você ler nessa quantidade toda. E aí eu falei, peraí, essa é a realidade dele e a minha. O meu tempo é diferente, o que eu consigo fazer é diferente. E aí a gente costuma centralizar aquela característica ou aquela produtividade ou alta performance num círculozinho e esquece que ele tem outras realidades que não é, às vezes, tão alta performance assim. Sim. Só que a gente toma aquilo dali como referência de que eu preciso ser, em tudo que eu fizer, eu tenho que atingir aquela meta. E aí vem um grande problema,
que é quando essa alta performance ou essa necessidade de fazer mais e fazer mais começa a caminhar para desenvolver um burnout. Exatamente. Qual é o limite disso? O limite ele pode variar de uma pessoa para outra também e às vezes é difícil de reconhecer, mas quando a gente pensa no caso do burnout, que vai ser relacionado à visão que você tem principalmente enquanto profissional, um ponto de alerta é quando você entra nesse ciclo de realmente não conseguir reconhecer potencialidade em nada do que você faz. E você se vê preso nesse Isso é um sinal ciclo. vermelho Isso piscando. é um sinal vermelho. Porque é óbvio que todos nós temos que ter o nosso senso crítico também, até para a gente poder medir o nosso próprio desempenho. Verdade. É importante. Nada do que a gente está falando aqui, pessoal, é para ser levado no 8 para 80. A É. gente precisa ir encontrando esse meio do caminho para entregar de uma maneira que seja mais sustentável para a gente. Por isso que a terapia é bom ser individual, tá, gente? Porque aí é personalizado, Exatamente. diante da sua realidade. Exatamente. Por mais que existam outros, né, funcionalidades de terapia de casal, em grupo, existem coisas que a gente tem que entender com nós mesmos, porque somos individuais. Mas um ponto de alerta nesse sentido, em relação à autocobrança e burnout, é isso chegar a um ponto, primeiro, que te paralisa também, de você ter uma dificuldade absurda de tomar atitudes porque você sempre acha que não vai ser bom o suficiente, você se pega, às vezes, num ciclo de pensamentos mais obsessivos mesmo, de ter que ficar revisando, influenciado por uma insegurança, mas principalmente da sua visão enquanto potencialidade profissional está sempre reduzida. Você nunca acha que é bom o suficiente, você não consegue enxergar qualidades em você. Sim. Quando você faz isso, você pode perder grandes oportunidades, porque você sempre se acha aquém, não é? E aí é um grande problema que a gente fica se frustrando sem nunca ter tentado. Sim. Agora, tem uma coisa que a gente falou muito, essa alta performance, essa produtividade. Eu preciso saber a minha. Mas como é que eu consigo? Eu sei que existe um autoconhecimento, que eu preciso, né, saber dos meus limites para eu definir até onde eu vou. Mas eu não tenho condições de pagar uma terapia. O que eu posso observar para eu ter pelo menos um pouco de noção? Um exercício que eu gosto muito de passar para os meus pacientes, que é algo que todo mundo pode fazer. A logoterapia também passa Passa. exercício, é mesmo? Passa. Sabia não? Sim, a gente trabalha bastante com esse aspecto criativo da terapia também, então gosto muito de trabalhar com essas demandas mais off também, do Que legal. atendimento. Aí vai ser influenciado a conhecer um pouco mais, hein? Não é? Logoterapia. Ó, achei interessante. Mas um exercício que eu costumo alinhar com eles também é de cada um ter o seu diário profissional. Que é basicamente todo dia, quando você terminar o seu dia de trabalho, você registrar o que você fez. Não o que ficou faltando fazer, não o que você deveria ter feito, mas o que realmente aconteceu naquele dia. Porque você só consegue entender se você está atendendo a sua alta performance se você consegue mensurar. Saquei, Geralmente a gente interessante. foca mais no que falta, né? De que, caramba, hoje o dia eu trabalhei pra caramba, mas olha quanta coisa eu não consegui fazer, mas peraí. Não reconhece nada do que fez, né? Não reconhece. Poxa, o dia tem o quê? Quando você trabalha 10, 12 horas. Será que em 12 horas você não conseguiu fazer nada do que você precisava fazer? E às vezes é importante até pra gente reconhecer o que pode estar prejudicando. Então, por exemplo, eu levo para meus pacientes fazerem isso fora da consulta e na consulta a gente conversa. Tá, essa atividade aqui. O que você identificou que tornou possível realizá-la? Às vezes era uma atividade que o paciente estava procrastinando pra caramba e ele fala: eu percebi que quando eu comecei a fazer essa atividade eu deixei meu celular distante. Botei no modo avião. Porque ainda tem uma outra questão, até quando a gente falou sobre essa questão da sobrecarga cognitiva, etc., é que hoje, naturalmente, a gente está sobrecarregando a nossa mente com múltiplos estímulos. Então, às vezes, eu vou trabalhar ouvindo música, eu tenho que estar no carro ouvindo um podcast. E tudo isso, naturalmente, vai deixar a gente mais cansado. Então, isso é um dilema que acontece, às vezes, a pessoa já começar a trabalhar com a mente cansada. Porque ela já viveu tanto, só no trajeto chegar até lá, trânsito, Primeiro que não teve uma ouvindo. boa noite de sono. Sim. E aí já começa tendo que atingir metas. Mas nem chegou no trabalho ainda. Exatamente. Já fica numa sobrecarga. Aí, todos nós temos as nossas demandas familiares, que também sobrecarregam. Porque você tem que resolver muitas coisas, pensar em muitas coisas. Juntando tudo, gera esse estresse. Gera esse estresse, influencia. E, como a gente falou, nem chegou no trabalho ainda. Então, seu estado de alerta já está ligado, Pois é. né? E tem uma importância, você falou isso no início do primeiro bloco,
essa importância do tempo de descanso, né? Se nós dividirmos o nosso dia 24 horas, o ideal, pelas pesquisas científicas e orientações médicas, são de 7 a 8 horas de sono. Nem sempre vivemos esse mundo de Alice, né? Sim. No País das Maravilhas. De 8 horas dormindo. Seria um sonho para muita gente. Mas ao longo do dia, mas gente, pelo amor de Deus, não durma menos de 6 não, tá? A gente precisa dos ciclos de sono, que a cada 1h30 a gente entra no sono profundo. Você tem que ter pelo menos 4 ciclos desse numa noite, senão você realmente acorda muito cansado. Mas ao longo do dia, existe uma forma de eu fazer micropausas, isso contribui para que a minha performance não venha decaindo? Uma forma mais que necessária. Mais que necessária. Eu costumo dizer que trabalho tem que ter início, meio, fim, pausa e descanso também. Porque, na verdade, como a gente falou, né? A nossa mente, ela precisa desses intervalos para poder pensar melhor. E como que você pode fazer uma micropausa? Muitas pessoas, às vezes, já vêm... Vou no TikTok. Não? Não. Frustrou. Pois é, né? Porque geralmente a gente faz a nossa micropausa assim, né? Ai, vou no banheiro, mas aí pega a rede social, vai responder mensagem. Ou algo... Outro dia eu parei para reparar isso na própria academia. Hoje em dia é tão difícil você ver uma pessoa, às vezes, fazendo cardio, que é um momento que o nosso corpo consegue ter ali uma liberação de hormônios que a gente precisa para ter mais energia, para ter mais foco, tá o quê? Mexendo no TikTok, ouvindo podcast, vendo alguma coisa. Então, as micropausas, pessoal, nada mais é do que você conseguir, em poucos minutos, ter um momento de presença. Como que você pode fazer isso? Bebendo uma água gelada. Você pode tomar um café e direcionar a sua atenção para sentir o gosto desse café. Você tomar 2 minutinhos de sol no teu intervalo do almoço. Ou simplesmente o que você conseguir se afastar em relação a estímulos. Ou seja, né? eu pego o café e eu tô aqui nas redes sociais, então não tô tendo uma pausa Não. real. Não tá Eu tendo. estou me enganando. Está se enganando. Porque a quantidade de informações que eu recebo, além dos estímulos sensoriais, eu recebo muitas informações, porque aquele videozinho vai gerar... São gatilhos que a gente vai pensar, refletir, e a gente acha que tá dando uma pausa. Não, tô me distraindo. Mas a gente precisa se distrair com algo que realmente vá nos acalmar. Exatamente. Né? Até se você parar e olhar o céu, já é uma pausa, que ali você não tá... Ali você tá realmente parado. Sim. Agora, tudo que você faz que vai gerar uma reflexão, um pensamento, ou que você vê deixa eu comentar, acabou. Ali não é pausa mais nem aqui, nem em Marte. Sim. Ou nem isso, né? Hoje em dia as pessoas têm aquele... Só o hábito de ficar rolando rios. Né? Às vezes a pessoa eu não quero pensar em nada. Na minha época a gente chamava de zapear no controle remoto. Agora é o rios, né? Agora é o rios. Que coisa. Eu tô ficando velho. Tô sentindo isso. Tem até um nome pra isso agora, scrolling. Isso é um termo aí todo, né? Scrolling, é verdade. Mas os teclados dos computadores, muita gente não... Tem gente que não lembra, não sabe o que é uma máquina de datilografia, né? Eu tive 2, muito orgulhoso disso. E tive uma elétrica ainda que eu me sentia. Aí ia pro computador. Gente, só tinha computador na minha época, a gente tinha dinheiro. Mesmo se comprasse a 24 parcelas, eu não tinha condições. E tinha lá o screw. Olha. Tem no teclado o botãozinho desse lá. Nunca soube para que servia. Por quê? Ninguém nunca me explicou aquele negócio. Mas estava lá. E agora a gente vê... fica ali. Dentro dessa dinâmica, né? Exatamente. Então, o que acontece quando você tem essa pausa que não é pausa? Você continua mandando informações excessivas pro seu cérebro, estímulo. Às vezes você tá nesse pensamento de, eu quero só me distrair. Mas isso também é um ponto, porque... Será que você precisa se distrair tanto assim? Por que será que muitas vezes você está querendo fugir? Será que você não está conseguindo lidar com uma situação um pouco mais desafiadora, um pouco mais estressante? E às vezes pode ser um tempo que você até consegue parar para pensar em como lidar com isso. Um grande ponto do estresse hoje em dia que a gente percebe nas pessoas também, e que às vezes resulta até em atitudes mais impulsivas, é que a gente não se dá determinado tempo para pensar, para refletir, para ponderar, para conversar com alguém sobre isso. E aí, dentro dessa dinâmica das pausas, entra o que a gente trabalha muito na psicologia, que são as práticas de autorregulação emocional. Então, autorregulação emocional, às vezes, não precisa, se você não tiver a oportunidade, de todo dia parar para tomar um café. Mas você pegar e fazer uma ligação para alguém que você gosta de conversar, ou você simplesmente ir conversar com alguém que está no mesmo ambiente de trabalho de você, de alguma forma... Ou parar e respirar. Sim, muito simples. Que é de graça. De graça.
De graça. E sem custo emocional nem nada. Exatamente. Agora, tem muita gente, só pra gente, essa vai ser a última pergunta que a gente vai, senão a gente estoura o nosso tempo. Existe uma sensação de culpa quando você parar para descansar. Sim. Porque você está sendo inútil, é um tempo inútil. Teve um período, antes de eu embarcar na psicologia, que eu achava assim, não, eu não gosto de dormir, eu quero dormir 4 horas por dia, porque eu acho que é inútil você ficar dormindo. Você não faz nada, não produz nada. Até que eu entendi que fazia parte da vida. Como se fosse um crime, um erro, você parar e descansar. Como é que a gente consegue quebrar esse mito para a gente poder ir para as retas finais aqui do podcast? O primeiro ponto é o que você falou, Anderson, entender qual é a visão que a gente tem sobre descanso. Porque realmente, se a gente for levar em consideração só o que a gente é ensinado, só o que a gente percebe que as outras pessoas fazem no ambiente de trabalho, a gente vai desconsiderar. Vai achar que realmente está perdendo tempo. Sendo que, entra no ponto que a gente falou lá no início, como é que você consegue trabalhar se você não está descansado? Então, se o tempo e a qualidade do seu trabalho é tão importante para você, saiba que o sono é a base disso. Você parar vai ser a base disso também, porque com certeza isso vai gerar consequências para você. Agora, no aspecto da autocobrança, também é muito importante você analisar qual é a linha de parâmetro que você tem, porque se existe uma cobrança, você sempre está fazendo uma comparação. Que comparação é essa? É uma comparação que é possível? É uma comparação que cabe? Quem é esse exemplo do que eu estou querendo ser? E por que o que eu faço já não se encaixa dentro do que eu poderia ser? E principalmente, pessoal, entender também que só você pode estar na posição que você está. Eu sempre gosto de reforçar isso. Cada vez mais, com uma era de exposição, de rede social, a gente vai observar as pessoas vivendo a vida delas dentro do que faz sentido para elas, mas não necessariamente vai fazer sentido para você. Por mais que a pessoa alcance o resultado que você quer, muitas vezes você não está disposto a passar pelo custo e pelo processo que envolve ter esse resultado. Então, sempre ponderem, parem, analisem. Mas 2 fatores primordiais em relação à autocobrança é exatamente isso. Você entender quem você é, entender o que você quer e, principalmente, saber identificar com o que você está se comparando. Porque talvez você se compara com algo que não faz sentido, no fim, para você. Só porque você acha bacana. É legal você admirar, mas não quer dizer que o que eu admiro, eu preciso ser igual. Exatamente. Né? Flávia, muito obrigado pela sua presença. Deixa pra gente seu Instagram ou seu contato, como é que as pessoas conseguem falar com você? Tá ótimo, Anderson. Também queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu admiro muito o projeto de vocês. Que bom que a gente conseguiu ter essa troca. Que show. E para vocês poderem me acompanhar, é só seguir no Instagram, @flaviacosta.pc. Perfeito. Você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha curtido e mergulhado junto com a gente em todo esse conhecimento. Esse foi mais um Psicologia e Propósito. Tchau.